Olá, vou apresentar o padrão Decorator da disciplina Projeto Avançado de Sistemas da UNEB, utilizando os recursos de Igor Eloy, Adriano Veiga e Fagner Pimentel. O propósito é agregar responsabilidades adicionais a um objeto dinamicamente. Classes decoradas oferecem uma alternativa flexível ao uso de herança para estender uma funcionalidade. A motivação é adicionar responsabilidade a um objeto, mas não a sua classe. Acontece, por exemplo, com a criação de interfaces gráficas, quando se deseja acrescentar uma borda a um componente qualquer ou barra de rolagem a uma área de texto. Uma abordagem mais flexível é inserir o componente em um outro objeto que adiciona a borda, um decorator. A aplicabilidade. Adicionar responsabilidades a objetos individuais de forma dinâmica e transparente, quando existem muitas variações de um objeto e redução de número de suplicaces. Consequências fornece uma responsabilidade maior da herança estática, evita a necessidade de colocar classes sobrecarregadas de recursos em uma posição muito alta da hierarquia, simplifica a codificação permitindo que você desenvolva uma série de classes com funcionalidades específicas em vez de codificar todo o comportamento do objeto, e aprimora a extensibilidade do objeto, pois as alterações são feitas codificando novas classes. A estrutura, cada objeto decorator contém outro objeto decorator. Um decorator é como um pequeno composite cujos os elementos possuem cada um qual um único filho. Diferente do padrão composite, cujo propósito é compor objetos agregados, o propósito do decorator é compor comportamentos. Assim, você percebe a sua estrutura, em que tem uma classe geral component, que tem concreto component, decorator, cada um possui sua operação e os seus concretos e o decorator implementam cada uma. Se sua intenção é adicionar uma funcionalidade ao decorator, você faz uma subclasse representando cada uma a funcionalidade adicional que você quer. E na operação padrão que você está implementando, você faz um super, chamando a operação da classe superior e adiciona a operação que você especifica da sua funcionalidade adicional que você está implementando no concreto decorator. Os participantes component define a interface para os objetos que podem ter responsabilidades acrescentadas a ela dinamicamente. Componente concreto define um objeto para qual responsabilidades adicionais podem ser atribuídas. Decorator mantém uma referência para o objeto componente, define uma interface que segue a interface do componente. Decorator concreto A e o decorator concreto B acrescenta responsabilidades a cada um. A implementação fornece uma flexibilidade maior que a herança estática, evita a necessidade de colocar classes sobrecarregadas de recursos em uma posição mais alta da hierarquia, simplifica a codificação permitindo que você desenvolva uma série de classes com funcionalidades específicas em vez de codificar todo o comportamento do objeto, e aprimora a extensibilidade do objeto, pois alterações são feitas codificando novas classes. Assim, o objeto BoDecorator chama a operação component do objeto scrollDecorator, que chama a sua operação component, que faz a exibição do TextView. No exemplo de código, você vê a inicialização de uma referência window que aponta para um objeto de BoDecorator que recebe no seu construtor no horizontal scroll board decorator, que recebe o vertical scroll bar decorator e que recebe no seu construtor sempre window. Assim, tem a interface window, que representa o component com sua operação padrão, que é o draw, e uma descrição do qual classe está sendo trabalhada. Aqui tem um simples window implementando o window e o JFrame. Temos
constante, o construtor chamando o decorator, apresentando o decorator, o draw, que é a operação sendo implementada do component, e uma descrição do que seria a classe. Assim, Simple Window seria um concrete component. Aqui temos o nosso decorator, que é o Window Decorator, representando de JFrame, implementando a interface Window, uma nova constante, uma referência para o component, a classe superior. No seu construtor você recebe um window, que mais acima vimos sendo chamado de board decorator, que na verdade, board decorator é a concretização de o objeto que a referência o window aponta, que ele recebe no seu construtor horizontal scroll bar decorator. Na classe horizontal scroll bar decorator, que implementa o window decorator, que representa concrete decorator, você recebe no construtor um window decorator. Assim você pode receber um decorator ou um component Windows já total, e você passará para o construtor superior o component, no caso o window, que você recebeu. A operação padrão, só que ela executa a operação adicional que o concreto decorator implementa, e chama a operação superior, que o decorator pai faz. Assim, adicionando, trazendo a operação comum e a sua. Aqui a implementação da operação específica e a descrição. Aqui referências. Prática Decorator. Pizzaria. Utilizando o padrão Decorator, crie uma forma de acrescentar novos condimentos ao objeto pizza, sem alterar as classes já implementadas: pizza mozzarella, pepperoni, pizzaiolo. Com base no diagrama de classes a seguir, implemente a classe abstrata Condimento Decorator e todas as subclasses decoradoras concretas. Bem, aqui temos a classe pizza com uma descrição, live descrição, você seleciona a descrição, tal. Temos a ação coxa, que devolve um tubo, que é a nossa operação padrão, que vai ser aqui, vai receber um incremento, mozzarella, pepperoni, condimento decorator, que agrega pizza. Bacon decorator, que utiliza o condimento decorator, que implementa condimento decorator, tomate, orégano e cream cheese edge. Nossa querida impressão tem que ser desse modo, considerando a seguinte tabela de preços e a saída. Perceba que a pizza poderia ser muito bem um objeto de interface gráfica, e que os sabores fossem um elemento, um tipo de pizza a ser utilizada, mas você queria algum tipo de condimento, alguma coisa que adicionasse à sua interface gráfica alguma ação, algum elemento, um objeto, como fosse uma barra de rolagem,
uma caixa de menu, um conjunto de caixas de menu, uma barra de ferramentas. Então, de algum modo, a pizza simula isso. Bem, aqui nós temos nosso fonte. Pensando no caso do nosso pizzaiolo, temos o nosso método principal, a pizza sendo inicializada, com o objeto apontando para o objeto mozzarella, e a pizza PZ2 apontando para o objeto pepperoni. Aqui temos a impressão, pizza e o valor. Obtenho a descrição da pizza e seu custo. Adiciono um decorator para a pizza Z1, que no nosso caso é mozzarella. E reaponto a referência para esse novo objeto. Reescrevo seu custo. Acrescenta a bota recheada de catupiry para a pizza de mussarela. Encadeio os decorators, acrescentando cream cheese add decorator, PT1, pizza pepperoni normal, imprimo na tela, adiciono orégano, bacon, imprimo, acrescento o tomate, imprimo também. Mas quem é nossa pizza? Nossa pizza está sem descrição inicialmente. Seu método com set description, description e o cost. Temos nosso primeiro concreto component, que é da pizza component, mozzarella, e seu custo é R$11,90. Nossa pepperoni. Lembrando que mozzarella e pepperoni são concrete components de nosso component pizza. Mas e agora? Como adicionar nosso condimento? Inicialmente, se você pensasse, eu quero adicionar bacon, eu quero uma pizza de bacon com orégano, tomate ou cream cheese. O que você inicialmente faria? Você herdaria de pepperoni e faria pepperoni, extend bacon, ou extends pepperoni, com a nova classe chamada bacon pepperoni. Fazia extend novamente, caso a linguagem permitisse, no caso Java não permite, e seria bacon, cream cheese, pepperoni. Se adicionar orégano, ficaria bacon, pepperoni, cream cheese e orégano. E assim, a depender do gosto do cliente, você teria N classes para criar, N formas múltiplas, tudo. E seria uma herança estática. Você feriria fortemente o conteúdo, o encapsulamento, a flexibilidade do código. Porque você, de modo algum, você faz isso no momento da execução do código, no pizzaiolo. Você já faz isso em código. Em compilação, você faz o contrato na compilação. Então, no decorrer da execução do programa, isso vai ser sempre descrito. Isso sempre vai ser assim. Não é mudável. A não ser que você pare o código e vá lá e reedite.
Mas pensando na nossa solução Decorator, nós criamos nosso Decorator, excedendo de pizza, sendo como uma classe abstrata. Agregando nossa pizza, lembrando que se aqui fosse um composite, agregaremos várias pizzas. Nosso construtor, nós passamos nossa querida pizza e uma leve descrição da nossa pizzazinha. Tem nossas pizzas de bacon, que implementa Codement Decorator. Bacon Decorator tem como construtor pizza, recebendo uma pizza e chamando nosso construtor superior e repassando nosso objeto, nossa referência. Uma descrição do nosso custo. Você lembra da nossa operação comum que era implementada inicialmente no nosso componente, que agora no caso é pizza? A nossa operação comum agora é custo. Nós chamamos a nossa operação comum, do nosso caso, no condimento superior, no decorito superior, e adicionando nossa operação específica, que seria adicionar 80 centavos à nossa pizza, ao preço. O cream cheese fazendo praticamente a mesma coisa, adicionando R$1,20. Orégano. E o tomate. Agora voltamos ao nosso pizzaiolo. O que acontece aqui de fato? Nós aqui inicialmente temos uma pizza normal, pequeno delay. Bom, vamos ver o que acontece com a nossa mozzarella. A mozzarella, o objeto mozzarella é criado chamando o construtor vazio com uma referência à pizza apontando para esse objeto. Mozzarella. Imprimir nosso valor da mozzarella, chamamos nossa descrição e mais o custo. Ok. Agora eu pego nossa referência pizza, que aponta para o objeto mozzarella, e chamo um novo objeto chamado Tomato Decorator, passando no objeto, que inicialmente é um mozzarella, mas é representado por uma pizza, que vai ter uma nova, que essa pizza vai ser novamente ele vai reapontar para um objeto Tomato Decorator, que contém uma pizza mozzarella. Vou adicionar catupiry e assim faço a mesma coisa. Então, PZ1 é uma referência à pizza que aponta para um objeto Print é Decorator, que lá dentro, na sua agregação, ele aponta para um objeto Tomato Decorator, que aponta para um objeto chamado pizza. Na verdade, todas as referências de cada um deles só está apontando para uma pizza. É representado por uma pizza.
Mas assim, eles entendem. Se algum cliente receber PT1, ele vai entender como se fosse uma pizza. E quando ele chamar para o novo custo, ele não vai saber o que acontece por dentro de PT1, se ele tem N objetos, se ele fez alguma coisa ou outra. Ele vai fazer uma ação comum, branda. E a mesma coisa que acontece com o nosso pepperoni. Bem, o código está escrito. Agora vamos ver nossa saída. Nossa pizza. Mozzarella, R$11,90 somente. Com tomate, R$12. Com tomate cream cheese, R$13. A nossa pizza pepperoni, R$14,90. R$16,20. E R$16,30. 30 centavos. Perfeito. Temos o encadeamento de decorators. Por que ela se chama Reaper também? Porque o invólucro você lida com uma pizza, mas ao mesmo tempo você lida com tomate, com a pizza com tomate, com cream cheese, que possui comportamentos de cada um. Assim, você acrescenta um conjunto de comportamentos em tempo de execução a um objeto, sem fazer explosão de classes. E assim, termino o tutorial sobre o Decorator. Não esqueça de pagar 10% do garçom. Obrigado. Bem, aqui é uma breve explicação das consequências que o Decorator provoca. Bom, você percebeu no código que temos maior flexibilidade do que a herança estática. Que você tem uma pizza apontando para o objeto mozzarella, e que esse objeto mozzarella pode passar para um construtor de um decorator concreto. E assim você adiciona tomate, adiciona orégano em tempo de compilação. Em tempo de execução, perdão. Bom, você inicialmente evita as classes sobrecarregadas na classe superior, porque assim, na pizza, você define só alguns com pequenos comportamentos e ainda não implementa, são abstratos, que fica ao cargo de Concrete Component e Concrete Decorator, cada um especificar o seu. Assim, a questão de acrescentar tomate, bacon, orégano, você pode até fazer aqui. Adicione tomate, adicione orégano. Mas não, você desacopla isso da pizza e deixa a cargo de algum usuário da classe, algum implementador da API, fazer isso independente. Uma pessoa poderia implementar a classe tomate, outra do orégano e outra do bacon. E na hora de você adicionar tomate, orégano e bacon, você não precisa adicionar de uma só vez, inicializando uma pizza. Você adiciona quando você quer. Você adiciona tomate quando você quer, orégano quando você quer, bacon quando você quer. Um decorador e o seu componente não são idênticos. Bem, só para você perceber, uma pizza, mozzarella é uma pizza. Mas não necessariamente um condimento decorator tem que ser uma pizza. Isso é uma estrutura, de certa forma. Em código você diz que pizza, condimento decorator,
é uma pizza. Mas condimento decorato é um condimento decorato. E basta. Ele não é a abreviação de pepperoni. Isso é uma forma de facilitar você encadear os decoratos. Mas o tomate não é um pepperoni. Um cream cheese não pode ser comparado com mozzarella. Outra consequência é a grande quantidade de pequenos objetos. Um projeto que usa o decorato frequentemente resulta em sistemas compostos por uma grande quantidade de pequenos objetos parecidos. Porque assim, o tomate é meio parecido com cream cheese, que é parecido com orégano, que é parecido com bacon. Algumas coisas variam e tal. E de algum modo pode dificultar, pode ter reinvenção de rodas se você. Se uma pessoa implementa tomate, se outra pessoa implementa cream cheese, se outra pessoa implementa orégano, outra bacon. Na sua implementação, nós percebemos uma conformidade com a interface, que tudo tem que estar de acordo com a pizza. Temos a opção da classe abstrata decorator, que ela é totalmente discreta. Mas para garantir que as classes que não haja uma complexidade muito grande de herança das ações de pizza, você deve evitar que sobrecarregar a pizza com quantidade grande de ações. Mesmo que essas ações você não implemente no decorator, você pode implementar cada um em pepperoni, condimento decorator, tal, mas você evite pizza, porque cada vez que você encadear o decorator, você adicionar nova pizza, você vai encadear um conjunto de ações de pizza. Então evite sobrecarregar a pizza. Bom, essa aqui são só alguns comentários adicionais. Você pode usar o strategy junto com o decorator na questão de que um componente pode apontar para um strategy e assim você pode mudar a parte interna do decorator. Mas isso fica a parte de um outro tutorial falando de strategy. Obrigado. Esse é Caio falando sobre o padrão decorator. Abraços.